No né? seu celular, entra naquele link que eu te mandei. Beleza. E aí você vai vendo os comentários por aí. Boa noite, Kátia, Helena, Natália. Sejam bem-vindos todos para esse assunto que eu adoro. Até porque eu adoro alongar. Também. Sempre precisei, na verdade. Na verdade, eu não adoro. Eu sempre precisei dele. Eu amo. Não, eu preciso normal. Assim, eu não sou a mais encurtada do planeta, mas também, né, não sou super móvel, mas adoro alongar. Boa noite, Rosângela, minha irmã, Ana Lúcia. Vamos alongar, tá fazendo pilates agora, precisa de alongamento. E aí, aquela. Oi, Carol Cox também, minha aluna do curso veio. Muito bem, gente. Vamos falar sobre esse assunto muito bom. Eu estou dizendo aqui que eu gosto de alongar. Mariana Médio. Não, eu gosto por necessidade, né? Eu aprendi a gostar. Eu era daquelas crianças já que tinha uma dificuldade de pegar o pezinho, né? Então já tinha uma necessidade maior do alongamento. E aí depois você, já por ofício, vicia, né? Em ficar se esticando o tempo inteiro, né? Eu gosto. Eu gosto. Sabe do que eu gosto? Porque o alongamento é um exercício que eu sinto na hora o efeito. Do tipo, é tão bom, você vai, daqui a pouco você vai mais um pouquinho, daqui a pouco você já viu que já aumentou um pouquinho a flexibilidade, e isso me dá uma sensação boa. E peraí, deixa eu só. Ô, Yasmin, deixa eu te pedir um favor. Ah, foi. Tava ficando alternando a gente ali na tela, mas agora já acertou. Então vamos entrar no nosso assunto. Já temos 28 pessoas aqui com a gente. É isso aí. Minha irmã falou que ama alongar, que o Pilates me ajudou demais. Porque o Pilates ele é legal, que ele é uma técnica que os exercícios por si só já em grande amplitude, né? Em grande amplitude. É por isso que o Pilates tem essa melhora boa no alongamento, né? Tudo é esticado. E quem não tem o alongamento, ele precisa de um professor que seja muito capaz de adaptar, né? Porque senão, Sim. puxa. Então vamos lá. Mariana quer se apresentar, por favor. Posso me apresentar. Primeiro, agradecer a Carol pelo convite. É a segunda live que a gente está fazendo, né, Carol? A gente já falou sobre qualidade de movimento. Depois, quem não assistiu, assiste. Tá nos dois Instagrams já, né? Eu acho que já tá. Acho que já. Também tá no da Carol. Então, eu fui bailarina a vida toda, né? A gente nunca deixa de ser bailarina, mas assim, profissionalmente eu dancei mais ou menos até uns 25 anos. Me formei pela Escola do Municipal, a Maria Neva. Passei pelo próprio Teatro Municipal, pela São Paulo Companhia de Dança, pelo De Anima Balé Contemporâneo, e pelo Ringling Bros Circus, que é um circo nos Estados Unidos. Você dançou no Ringlers com a Aline Neves e com a Thaís Murdock? Não. O Ringling, ele tinha duas unidades, né? Então, eram muitas dancers. Mas uma experiência, assim, bem... A gente sempre fala que é uma vida antes do circo e depois, porque não só profissionalmente, né? Foi muito diferente, porque era uma linha jazz, show, era um coreógrafo da Broadway, mas também é uma experiência de vida, assim, né? Muito incrível você morar num circo e rodar os Estados Unidos num trem, gente. Deve ser incrível. Muito bom. E aí eu tenho uma vida antes do circo e depois do circo. E, curiosamente, eu fui para a escola de dança depois do circo. Ah, é? Eu sou ao inverso. Porque eu fui para o circo com 17. E aí eu fui com 19 e porque eu não queria mais ficar pagando aula de balé, alguém me falou assim, olha, você pode fazer prova para Maria Minerva, não sei o quê. Eu falei, gente, mas não posso, não tem idade. Até 20 anos. Aí, ó, já é um bom recado. Meninas até 20 anos e meninos, se eu não me engano, 22. Podem fazer prova. Se tiver alguém, pode me corrigir se estiver errado. E aí eu passei, aí o que acontece é que você tem que fazer os últimos 3 anos técnicos, né? Isso. E então eu já era profissional, eu estava na Maria Neva, mas já era profissional, mas foi assim, 3 anos de limpeza total da técnica do balé clássico, né? Porque aquela escola é focada nisso, então Jaci Jambai, minha querida madrinha, ficou ali nos 3 anos na limpeza técnica incessantemente ali.
E aí, dali, eu já fiquei depois no próprio Teatro Municipal, contratada. Depois eu fui para São Paulo, companhia de dança, e depois eu decidi dar uma paradinha, eu fazia educação física, terminei a educação física e depois fiz uma pós em reabilitação cardíaca, e no mestrado voltei a estudar medicina da dança, porque a gente vai, bate e volta para a dança, né? Então, eu estudei variabilidade da frequência cardíaca nos bailarinos lá do Teatro Municipal, então nos bailarinos de balé clássico. E agora, no doutorado, eu sigo estudando aptidão física no balé clássico. Então, é minha linha de pesquisa, né? E aí, A dentro pesquisa agora é sobre o quê? da aptidão física de bailarinos clássicos. E aí entra tudo, né? Desde capacidade cardiorrespiratória, flexibilidade, todas essas qualidades, né? Maravilha. Mas você vai quantificar em alguma companhia? Você vai pesquisar em alguma... Então, eu fiz a minha pesquisa do mestrado no Municipal, né, do Rio de Janeiro, e eu pretendo seguir com doutorado lá também. Que é a nossa casa, né, a gente se sente bem ali já. É já verdade. Tomado. Mas então, também acho interessante a gente pesquisar a escola, né, Carol? Porque a gente tem escolas que trabalham com nível de performance alto também, né? Em termos também de aplicabilidade daquilo que a gente estuda, né, na medicina da dança. Às vezes a gente fala de um universo apenas profissional e na hora de aplicar isso na escola de dança é diferente. Não, eu acho que é importante as escolas terem esse porque, mal ou bem, não que o profissional pronto não precise, né? Mas mal ou bem ele já está lá, né? Ele já chegou. Sim, total. Ele vai ali melhorar um pouco aquela performance, vai dançar melhor, vai ter menos lesão, né? Vai ter uma melhora técnica, lógico, vai exponenciar aquilo de alguma forma, mas o aluno ele precisa muito dessa informação, né? Eu acho que total. E mudar, né, alguns paradigmas que a gente vê aí, tem que vir da base, né? Não adianta a gente ficar só lá em cima tentando mudar. Quando chega lá em cima, já tem muita coisa que é difícil da gente mudar, né? É difícil para eles até depois se readaptarem a certas práticas, né? Mas é bom que a informação está chegando, e isso eu vejo lá no meu curso muitos professores assim, muito interessados e abertos, que eu acho que... Eu gosto de falar que é importante a gente falar da ciência da dança, é importante a gente respeitar a técnica da dança que está ali, ó, há um tempão, né? A gente tentar chegar numa equação que seja razoável, né? Não vamos falar que não dá mais para fechar quinta, porque não é verdade, a gente não pode pregar uma coisa que não é verdade, né? Mas a gente não vai acontecer, né? Mas a gente pode estudar como fechar essa quinta da melhor forma possível, né? Eu acho que todo o entendimento, assim, eu acho que é um presente que essa quarentena tem feito pela gente que trabalha com dança e vendo que todo mundo está muito interessado e correndo atrás e de entender melhor o corpo. E é isso que a gente quer, né, Carol? É discutir, ninguém aqui é dono da verdade, né? A gente traz as informações para o debate e o que a gente quer é que chegue na ponta, na verdade, né? Com quem está ali na linha de frente trabalhando, né? Trabalhando, real, né? E assim, eu mesmo com... Eu tenho essa preocupação muito forte de teoria e prática, então assim, eu gosto quando as pessoas que estão acompanhando o meu trabalho, que vêm com a prática para mim, né? Aconteceu isso, dá para fazer, não dá, porque às vezes a gente lê no livro, mas as realidades são diferentes, são várias realidades, são realidades do material que você tem, do tempo que você tem, né? Do interesse dos seus alunos, dos objetivos dos seus alunos, enfim. Então, são muitas realidades que têm que ser relevadas, né? Quando a gente prega alguma coisa, vamos dizer assim, né? Quando a gente... É verdade. Né? Então, a Heleninha botou aqui, ó, que ela foi também do The Anima e do Ringling. Legal. Esse tinha sido do Ringling também. Falei, mas a gente não se encontrou no mesmo tempo, né, Helena? Eu sou mais velha, obviamente. Então, Mari, a gente vai falar sobre alongamento, mitos e verdades. Isso. Mas antes da gente entrar no alongamento, vamos esclarecer o que é o alongamento, né? Na relação entre flexibilidade, alongamento e mobilidade. Como que a gente faria... Conceitos, né? Vamos diferenciar esses 3 conceitos básicos aí, que muitas vezes a gente vê as pessoas usando como sinônimos, né?
flexibilidade de alongamento, e agora esse conceito que não é novo, mas eu acredito que até na fisioterapia seja uma coisa que já era mais falada, né? Mas na educação física está muito agora em voga aí, né? No cerne das questões, e muito veio com a galera do CrossFit, né? Que faz, às vezes, uso de movimento com grande amplitude, então precisa do que a gente chama de mobilidade articular. Mobilidade, né? A gente mobilidade, né? Não, mas a gente pode reduzir para o articular, porque aí a mobilidade geral, ela junta lá na flexibilidade, né? A gente pode então, esse conceito da mobilidade na educação física, ele está agora muito na moda, e a gente vê as pessoas na academia trabalhando mobilidade. Dentro da local, que é incrível. Dentro da local, antes de treinar, liberando o movimento articular, dorsiflexão para fazer um agachamento, por exemplo. Então, trabalhando a mobilidade antes de fazer o treino, né? Então, é um conceito que está muito em voga. Mas voltando, então, lá da flexibilidade, a flexibilidade é uma das capacidades, das nossas qualidades físicas, né? Então, ela é um conjunto de qualidades, né, que faz um indivíduo ter uma boa amplitude de movimento em cada articulação. Lógico que essa amplitude de movimento, ela vai depender muito da articulação que a gente está movimentando, né, Carol? Do tipo de articulação que ela é, do formato, enfim, de outras estruturas que estão ali ao redor da articulação, estabilizando a articulação, mas é a capacidade do indivíduo, então, aí de fazer um movimento com uma boa amplitude de movimento, né? A amplitude que seja determinada por aquela articulação. Por aquela articulação, exatamente. A gente já sabe que dentro do corpo, o ombro vai ser sempre mais móvel que o quadril, apesar de serem duas articulações de mesma estrutura. Formato, né? Mas o ombro, naturalmente, vai ter muito mais mobilidade do que o quadril. Mas dentre eu e a Mariana pode ter mais mobilidade de quadril do que eu, né? Então, elas vão variar. Outra de ombro. Exatamente. Elas, de um ombro ou de dorsiflexão, elas vão variar dentro do seu próprio corpo, né? Dentro do nosso corpo, a gente tem articulações que são mais móveis e outras menos, e de um indivíduo para o outro, que seriam as variações entre as pessoas. Exatamente. Então, não vai depender, quer dizer, vai depender aí de uma série de coisas, e aí essa boa amplitude de movimento vai também depender do que você do esporte que você pratica, se você é uma pessoa normal, se você é um bailarino. O que é uma boa amplitude de movimento para quem é um bailarino? O que é uma boa amplitude de movimento para minha avó, né? Então, assim, são coisas diferentes. E a gente avalia essa capacidade física através de testes, né? Aqueles flex testes, que aí vão desde os testes mais simples, daquele sentar e alcançar, que é você botar a mão lá no pé, na verdade você desliza sobre uma caixa, onde tem uma régua, onde testes que você vai medir mais articulações, ou medir com aquele goniômetrozinho angular. Então, tem várias formas de você avaliar. A Bárbara Pessalho, inclusive, ela patenteou um aparelho específico para bailarinos, para fazer avaliação de flexibilidade de posteriores da coxa. Então, é uma capacidade física que a gente tem aí como avaliar e como melhorar, né? Como manter ou como melhorar. E a gente tem articulações que vão ser eventualmente mais limitadas por músculo do que outras, né? Assim, o volume do músculo, a função daquele músculo pode limitar. Pode ser, eu costumo dizer assim, que tem articulações que a gente vai rapidinho chegar no ligamento, na cápsula, que a gente rapidinho vai gerar esse alongamento. E tem outros que a gente tem assim, digamos assim, mais influência do comprimento do músculo, da tensão do músculo para fazer esse movimento. E o posterior de coxa, eu acho que é um músculo assim, né? Outras coisas podem, às vezes, até dificultar, né? Por exemplo, se a pessoa tem um abdômen muito distendido, vai alongar o posterior de coxa, já vai ter uma dificuldade maior de chegar naquele movimento. Então, às vezes, outras coisas limitam ali a amplitude de movimento e não só a extensibilidade do músculo, né? No caso, vai parar antes do músculo dela. Quer dizer, na verdade, o músculo dela nem alonga porque ele nunca chega naquela amplitude. Não chega naquela posição, exatamente.
E aí, passando para o outro conceito, então, do alongamento. O alongamento, então, vão ser os exercícios que a gente vai usar para manter ou melhorar essa amplitude de movimento, né? Então, para manter ou melhorar a nossa flexibilidade, que é a nossa capacidade. Então, alongamento, ele é um conjunto ou é um exercício que eu vou fazer específico para manter ou aumentar a flexibilidade. Então, que eu vou melhorar ou manter essa capacidade física, né? Que é a flexibilidade. E a mobilidade, que está muito na moda, como eu falei, na educação física agora, que eu acho que é, para a gente, já na dança, mais comum também. Só que a gente acabava dando pouco valor também, eu acho, né, Carol? Porque a gente sempre pensa mais flexibilidade, no na alongamento. questão passiva, né, do que na questão ativa. Então, para a gente, na educação física, quando a gente fala mobilidade, a gente pensa em mobilidade articular e também dentro de um conceito de o quanto você consegue fazer daquele movimento articular de forma ativa e não passiva, né? Então, aqui eu acho que nessa câmera a gente pode dar um exemplo quando eu faço alongamento, né, aqui do tríceps e eu tenho um bloqueio articular aqui do meu ombro para fazer esse alongamento. O quanto eu consigo, ó, é diferente quando eu puxo meu braço, quanto você vai sozinha, do que quando eu vou sozinha, né? Então, esse aqui seria a minha mobilidade, né? Se eu fosse fazer algum movimento que precisasse levar ele mais para lá, eu tenho que fazer de forma passiva esse movimento, né? Uhum. E aí, na dança, a gente precisa, né? De forma passiva, mas também muito de forma ativa, né? Então, a gente precisa muito de mobilidade também, né? Para executar os nossos exercícios. Eram esses 3 conceitos, né? Que a gente queria diferenciar. Isso aí. E aí, assim, ele fala até engraçado nesse artigo que a gente estava comentando, ele fala que o alongamento passivo, ele considera que o alongamento passivo, porque como a gente tem essa diferença, né, no balé, por exemplo, eu tenho mobilidade para fazer um grand battement, que é quando a minha perna vai subir ativamente, seria isso, né? Mas ele fala que o músculo do bailarino ele precisa estar preparado para o passivo também, porque ele fala, eventualmente, você pode, numa coreografia, apoiar aquela perna e ele não estar mais ativamente. Como se o músculo precisa... Um partner vai te puxar e você tem que... Exatamente. É que ele fala, o músculo precisa trabalhar passivamente, não só ativamente, porque ele precisa estar preparado, porque, eventualmente, na dança, forças externas atuarão sobre aquele músculo. Ele nem sempre vai estar trabalhando só dinamicamente. De forma ativa. Por exemplo, um grande EK, se você for pensar, é um peso, né, uma força externa. A gravidade ali te ajuda a descer. Exatamente. Então, que ele considera, e foi interessante que eu nunca tinha lido essa relação, né, de você precisar entender que o músculo também precisa desse extra, do alongamento passivo, em que você não é aquele que você consegue fazer só ativamente. Eu acho que a gente não pensa muito nisso, Carol, porque já como bailarino, a gente já faz movimento passivo. Então, eu acho que no primeiro momento a gente estava preocupado em mostrar para o bailarino que para ele levantar a perna dele na segunda posição, um écarté na segunda, la secondial, não adianta você só ficar ali na segunda posição no chão, você tem que ter os músculos que fazem essa flexão do quadril e essa rotação externa ativados. Eu acho que isso foi a grande mudança em relação que veio assim chegou para mim através daquele artigo do Australian Ballet, e que na verdade ela não fala que não é para alongar, ela fala que a gente precisa parar de só alongar. Exatamente. Isso eu via muito na minha sala, como professora, eu falava, gente, a menina toda flexível ficava em pé, não sustentava uma perna. E eu falava, isso não tem força. Então, acho que hoje as pessoas estão muito mais conscientes dessa conjunção de fatores. Eu preciso estar flexível, mas eu preciso ter força também. E se eu exatamente. Aí eu acho que como a tendência do bailarino é não gostar do trabalho de força, né? Acho que no primeiro momento a gente estava muito preocupado em dar esse recado, assim, olha, gente, não é só alongar, o bailarino precisa de força, o bailarino precisa de força. Então, algumas coisas foram acabando que no mal entendido também, do tipo assim, então não posso mais alongar. Não é isso, né? Então, nem 8 nem 80, né? A gente tem que procurar ali um equilíbrio.
Exatamente, tem que achar um Pode equilíbrio. chegar o quando, como e por quê, né? Vamos chegar lá. Porque não a gente precisa dos dois, né? Não adianta também só ter um e não ter o outro, né? E aí a gente pode fazer uma diferença interessante também para esclarecer entre treinos de flexibilidade, aquecimento, que é diferente. E posso botar aqui manutenção. Vamos falar de tem como assim um treino de manutenção, um momento de manutenção de flexibilidade, um momento de aquecimento e um momento de treino de flexibilidade. Como é que existe uma diferença em relação a isso? Sim, sim. Então, o aquecimento é aquilo que a gente faz antes de começar uma atividade física, uma aula. Ele não deve ser feito com alongamentos estáticos, né? Isso a gente já tem falado bastante sobre isso. Então, bastante. Depois, a gente sabe hoje que o alongamento estático, ele vai influenciar em outras capacidades físicas e, sobretudo, na força, na resistência muscular, na capacidade do músculo de se contrair rapidamente. Então, por exemplo, para ter uma resposta potente ali, rápida, para você saltar, por exemplo. Então, a gente sabe que o estático, antes da gente fazer uma aula, uma atividade física, não é aconselhável, né? Poderia expor aí a um risco maior de lesão, e por essa dinâmica aí que o músculo ele vai estar menos responsivo na hora de produzir a força, de fazer essa... De forma mecânica e de forma neurológica. Neurológica também, ele vai afetar... Mecânica porque as pontes de transição ficam muito afastadas, né? Sim. Então, ele até contrai, mas ele não tem uma resposta rápida, né? A velocidade... Ele não vai ser tão eficiente na hora de fazer essa transição, né? E neurológica porque desliga todos os reflexos de estiramento. Você está ali relaxado, né? Você consegue realmente relaxar aquela musculatura. E então, assim, quando eu penso em aquecimento, eu devo pensar em algo que prepare meu corpo para fazer a minha atividade, para fazer o que eu vou fazer em seguida. Então, a ideia do aquecimento é preparar a musculatura que eu vou usar, fazer uma mobilização nas articulações que eu vou precisar mais, vão ser mais solicitadas, promover um aquecimento corporal ali, aumentando um pouco o fluxo sanguíneo, a irrigação. Então, eu tenho que pensar... Dizem que tem que estar suado. Eu tenho lido isso. Ele diz isso. Levemente suado. Levemente suado. Levemente suado. Levemente suado. Eu li isso aumentar um pouco a temperatura. É quem não mora no Rio de Janeiro também. Daqui a gente está levemente suado sempre. Mas isso é uma coisa importante. Eu já escrevi um post sobre isso. E a temperatura local, ela influencia pra caramba no trabalho, né? Temperatura local, e eu pensei também na interpretação de tudo que a gente lê, né, Carol? Porque a pessoa escreveu o texto em Londres. Em Londres. No Rio, a gente já chega suado. Levemente suado, a gente já chega. E isso, teoricamente... A gente já está aquecido. Já está aquecido, exatamente. Você pode considerar... Não, calma aí, vamos falar devagar, porque senão ninguém vai se aquecer. A gente já chega com a temperatura... Né, que a gente já tem uma temperatura corporal mais alta de quem está ou quem está no sul, ou quem está no inverno, né? Enfim. E vai botar aquela perneira de lã para fazer a aula, para se esquentar um pouquinho. Aí, quando chega lá no fondue, a pessoa tira uma blusa, uma calça. Vai fazendo... Janeiro, a cebola, né? Aqui no Janeiro, a gente já chega bem mais aquecido, né? Se você chegar na sua aula e subir de escada, já está aquecido. Em termos de suor, você já está aquecido. Isso. Outra coisa é a ativação muscular, né? A mobilidade. Pré-ativação. Enfim, mas o calor já está garantido. O calor, exatamente. E ele fala real de temperatura do corpo, ele fala disso. Ele fala real, ele fala real. Aumento da frequência cardíaca, que seria, né, você acelerar um pouco mais o seu coração, e um leve suor. Leve suor. A gente já está aqui escaldante. Mas, assim, então, um dos objetivos do aquecimento é esse aumento de temperatura corporal, aumentando aí o fluxo sanguíneo para todos os tecidos, não só musculares, né? Trabalhar a mobilidade, e a gente chama de fazer uma pré-ativação, né, dos músculos que a gente vai trabalhar ali durante a nossa aula. Então, uma pré-ativação dos flexores de quadril, dos posteriores, do glúteo, da panturrilha. E podemos fazer ele tanto em deslizamento para amplitude de movimento, quanto para ativação de força. Você consegue fazer essas duas coisas no aquecimento, né? Você consegue tanto fazer uma coisa para força,
né, para dar uma acordada, como para um deslizamento, para que ele, né, fique mais fluido, digamos assim. Sim, e aí ele até fala, né, sobre essa questão da temperatura corporal para você trabalhar a flexibilidade, né, o quanto ela vai interferir ali para você se alongar, né, depois, e isso a gente sabe, a gente sente, né, quando a gente está com o corpo aquecido, é mais fácil para a gente alongar do que quando a gente está naquele frio, né. E o alongamento, o treino de... Treino, isso. Que aí seria, vamos ficar flexíveis. Eu não sou, eu preciso. Isso. Seria um treino de flexibilidade. Então, aí a gente tem que pensar de forma individual, né? Porque a gente tem que ver quem precisa desse treino e quais musculaturas esse aluno ou bailarino precisa alongar. E aí ele deve pensar, então, em fazer esse treino mais frequente na semana, né? 3, 5 vezes por semana aí. E numa sessão sempre, sempre, sempre no final do dia, sabe? Separado de tudo. Você não vai... leve para casa essa mensagem. Take home message. Não se alongue estaticamente antes de fazer sua aula, antes de fazer o seu ensaio. Não façam isso, né? Mas eu preciso, Mari, eu sou muito travada. Mas não é ali que você vai ganhar amplitude. Não é naquele momento. Não é nesse momento, exatamente. Você vai fazer o seu trabalho para ganho de amplitude de movimento no final do seu dia de trabalho. Acabou tudo, acabei todos os ensaios, acabei todas as aulas. De preferência, você ainda vai dar um intervalo aí de tempo para você fazer esse treino. Você já está aquecido, já fez o seu dia a dia ali, e aí você vai fazer o seu alongamento. E o outro era para ganho, e o outro eu falei, não, e aquecimento... e manutenção. Manutenção é aquele alongamento que você faz todo dia, em menos quantidade, para manter aquilo que você já tem. Porque foi aquilo que a gente conversou em relação a... Essa semana a gente falou sobre treino de força e musculação reduz a mobilidade, não encurta se você fizer uma manutenção do arco de movimento que você tem já, que seria usar a sua flexibilidade. Numa aula de balé, a gente pode dizer que a gente faz uma manutenção de flexibilidade. Sim, faz uma manutenção. Então, assim, para um bailarino fazer a manutenção, como estratégia, eu acho que você pode fazer um alongamento. Mas eu quero fazer diariamente. Então, faz algo não tão intenso diariamente, algo curto, não, e numa intensidade menor. Ou uma vez por semana, Carol, tira um dia na semana para dar aquele relax, sei lá, antes do seu final de semana, do seu momento de descanso, faz ali um alongamento para você se sentir melhor. Porque é algo que, na prática, a gente tem necessidade, né? A gente vê na literatura sendo incentivado, mas na prática a gente tem essa necessidade, né? E acho que eram esses três, né? Isso, esses três. Então, e agora a gente vai falar sobre o quanto de... Aí eu não vou falar alongamento, porque é o termo errado, mas seria, né? Como as pessoas geralmente falam, né? Quanto de alongamento eu preciso para dançar? Quanto de flexibilidade eu preciso para dançar? O quanto a flexibilidade é importante no meu trabalho. Porque, por exemplo, gente, eu não trabalho flexibilidade, tá? Mas qual é o seu esporte? Você corre. Não, mas até para corredor é importante, né? Mas você não precisa de flexibilidade num ângulo. A eficiência mecânica. Também não. Você vai precisar naquelas musculaturas, naquelas articulações, né? Sim, Tambré, digamos assim. Então, aí essa pergunta o quanto flexível, né, eu preciso ser para dançar. Vai depender muito do tipo de dança, né, que você dança e de como você né, do seu corpo. A gente estava conversando aqui antes, eu gosto de alongar, eu não gosto, eu falo, poxa, eu não gosto, mas eu preciso, né? Quem tem aí, a gente chama de tônus, hipertônico, né, que tem uma musculatura um pouco mais rígida, que tem uma tendência maior a fazer melhor um trabalho de força, que era o meu caso, eu precisava trabalhar, né, a minha flexibilidade mais do que uma pessoa que já vem ali com mais hipomóvel, que aí também a gente sabe que é uma pessoa que está mais predisposta a lesões ligamentares,
né, que ela já tem uma mobilidade maior e essa pessoa aí deve, então, trabalhar mais a força. Então, vai depender muito de como é você como bailarino e do que você dança, né? Da sua dança, né? Bailarino clássico, se eu sou um bailarino contemporâneo, a gente vê dança para todos os tipos de corpos, né? Agora, assim, se eu faço dança de rua, se eu danço break dance, se eu preciso, às vezes, uma mobilidade muito grande de ombro para fazer um passo no chão, então vai depender muito. E como, assim, a nossa expertise aqui é no balé clássico, né? A gente fala muito de flexibilidade e a gente se foca muito na flexibilidade de membros inferiores, né, Carol? Que é o mais importante para a gente. Tanto que, às vezes, eu vou fazer alguma coisa de superior, alguém fala, nossa! Eu falo, mas eu tenho dificuldade em cima, né? Então, vai depender muito, né, do que você dança. Tipo de dança, exatamente. Para o seu corpo. Mas, como a gente já falou aqui, a dança, ela exige movimentos amplos, né, muitas vezes, né, de grande amplitude de movimento. E aí, às vezes, para você executar um movimento, você precisa de flexibilidade, né? Sempre que fala de necessidade para execução de movimento, eu lembro do renversé, que é um dos passos que eu acho mais lindos. Lindíssimo. Você não tem uma flexibilidade para fazer esse grand rond en l'air, você vai ter uma dificuldade de execução, né? Então, vai pesar muito a sua perna. A gente sabe que... A gente vai falar sobre isso agora. Então, peraí, não entra, não. Tá escrito aqui, ó. O que a falta da flexibilidade... Deixa eu fazer um adendo antes. Na minha aula que eu dei na minha aula da semana de anatomia, porque eu fico dando aula e às vezes vem umas coisas na minha cabeça que eu falo, que minha boca não segura, né? Aí eu falei assim, gente, é fácil, você veste uma calça jeans, uma roupa bem apertada e vai dançar. E aí você vai saber o quanto de flexibilidade você precisa, ou aonde apertar é porque você precisa trabalhar. E mais ou menos funciona assim, né? Se eu faço um esporte em que eu consigo correr de calça jeans, eu vou saber exatamente o quanto de movimento que eu preciso ter naquela articulação, de extensibilidade daquele músculo. Mas quando eu não tenho a flexibilidade, o que acontece? O que de ruim isso pode acontecer na dança, na minha dança, no meu dia a dia? Então, primeiro que a dificuldade de execução dos movimentos mesmo, né? E segundo aí que se por um lado aquela balança, né, Carol? Se eu sou muito flexível, eu estou predisposta aí a um maior risco de lesões ligamentares, mas se eu sou uma pessoa muito encurtada, eu tenho uma predisposição para fazer estiramento, se eu trabalho em grande amplitude. Eu posso fazer um estiramento posterior. Então, eu posso ter essa dificuldade, tanto na execução de movimentos, e aí a gente vai falar desde grambatimães, adágios, saltos, grandes saltos. Você tem dois tipos de dificuldade, né? Você tem a dificuldade que é o alinhamento, né? Quando você sobe uma pedra que não está livre, você já sobe aqui, o corpo começa a tentar compensar. Então, assim, a primeira dificuldade que eu vejo quando o bailarino não tem a flexibilidade é realmente o alinhamento. Ele vai compensando, que é o que acontece numa aula de chão ou de alongamento numa academia, né? Ou um paciente que... Quando ele vai tentar fazer um movimento e você vê que ele não tem aquela flexibilidade, a primeira coisa que você vê é um desalinhamento. Ele vai rodar um quadril na frente do outro, né? Ele vai entortar. Então, assim, ele não consegue manter aquele movimento limpinho. A segunda coisa é um esforço enorme dos agonistas, né? Enorme. Um gasto de energia aumentado. Enorme. Sim, aí é para os dois lados, né? Se a gente pensa aí numa economia de energia, um movimento mais eficiente, aí a gente tem que pensar sempre no equilíbrio, né? Da força e da flexibilidade. Porque para eu ter essa economia, eu preciso ter esse balanço entre os dois. Então, acho que é nesse todo, assim, tanto para eu ter uma economia de movimento, realmente a gente vê, né, a pessoa quando é pouco móvel, pouco flexível, ela faz muita força, né, para tudo. Ela faz um esforço muito grande ali para fazer um movimento, porque está compensando, porque está trabalhando outras musculaturas, tudo junto. E também o contrário, né? Se você vê uma pessoa muito móvel, ela também tem uma dificuldade de estabilização, né? Ali na perna de base, tudo. Que vai compensar também.
que vai compensar também. Ela vai inclinar um corpo. Para tudo na vida, equilíbrio nessa vida, gente. Equilíbrio nessa vida. Mas, falando especificamente do balé, não é algo, eu acho, hoje em dia, que como antigamente, né? Obviamente, quando a gente fala numa escola que faz a seleção, né, de pessoas, a gente vê ainda a seleção de crianças sendo feita em cima desses parâmetros, né, de flexibilidade, se a menina encosta a mãozinha lá no pé, se ela abre a segunda posição. Então, para essa seleção ainda, que eu acho ultrapassada, assim, né, que está na hora da gente evoluir também esse processo de seleção, porque a gente precisa de outras capacidades para dançar. Então, quando você pensa numa escola dessa que faz esse processo seletivo, já para a pessoa entrar, ela já tem que ter aí um nível de flexibilidade alto, né? E que ninguém testa força, né, Mariana? Ninguém testa força, ninguém faz um teste de salto. E o que mais a gente faz no balé é salto, né? Quanto que a gente precisa saltar, ter impulsão, né? Então, muitas vezes, quando a pessoa se destaca lá na frente, né? A gente fala, nossa, fulana é uma cavala, salta pra caramba, né? E impulsão é algo que a gente precisa, né? Como é que a gente... Geralmente está na via contrária do hipermóvel. Exatamente. E depois, assim, eu acho que você consegue trabalhar de forma mais inteligente, com mais idade, né? E vendo ali, né, suas capacidades, o que eu tenho, poxa, mas então eu não sou tão flexível, eu não tenho developer tão alto, mas eu consigo ter um tandi bonito, eu consigo fazer uma bateria bem feita, né? Eu tenho mais impulsão do que a minha colega, então o que eu posso explorar, né, do que eu tenho de melhor? Exatamente. É fato que a gente precisa de um nível de flexibilidade para a dança, né? Não, eu acho. Dependendo do que você dança, né? Dependendo do que você dança também. Não, dependendo do que você dança. Porque é dança espanhola. Tem flexibilidade, gente. Alguma coisa tem que ter. Vai ter. A dança espanhola aqui, ó. Vai não rodar o punho para você ver. Tem que ter. E eu acho que é importante isso, da gente entender que a flexibilidade ela é importante. Não é que a flexibilidade é importante, a falta de flexibilidade, quando aquele aluno não investe, porque ele é encurtado e ele tem dificuldade, ele não gosta de se alongar, ele não gosta da aula de chão, para ele entender que, às vezes, investir nesse treino de flexibilidade vai fazer essas coisas melhorarem, né? Os alinhamentos, as compensações, o esforço, né? A fluidez do movimento vai acontecer melhor. Tem 2 perguntas aqui, Mari, que eu quero dar uma parada. Qual a diferença entre fazer alongamento dinâmico e exercícios de mobilidade articular? A gente estava até falando sobre essa questão antes de entrar, né? Porque o dinâmico ele vai incluir aí 2 conceitos de alongamento, que é o balístico e dinâmico. E eu estava falando que, para mim, o dinâmico e o balístico são o mesmo, né? E o paper que a gente estava lendo, ele coloca o balístico como algo que você faça balançando, tipo um cloche, um grand battement, e o dinâmico fazendo com mais, como é que ele fala? Com mais... Menos impulsão, talvez. Com menos impulsão, mais controlada. Se você usasse um impulso, Sim. E o dinâmico que você usasse uma força, né? E a gente já chegou aqui em outras informações guardadas no cérebro, mas depois a gente fala sobre... Mas então, acho que o importante é perceber que a diferença entre um tipo de alongamento estático e dinâmico é que eu vou fazer um movimento de forma ativa, ativando a minha musculatura, então, para fazer o movimento. O outro, eu vou ter uma ação externa ali, levando o meu segmento para onde eu quero. Não, ela perguntou, peraí, não. A mobilidade, ela perguntou, né? Sobre mobilidade articular, Qual a diferença entre o alongamento dinâmico e o exercício de mobilidade? A gente pode dizer que nem todo exercício de mobilidade vai estender um músculo? Pode ser isso? Nem todo. Aí eu ia dar até o exemplo quando a gente faz o... É porque para a gente fica meio fora do contexto, mas a gente vê muita gente trabalhando mobilidade de ombro, fazendo a rotação, né? Interna e externa. E aqui a gente não vai sentir muito a musculatura alongando. Não tem alongamento, está bem na articulação, né? É como eu posso dizer. Vai ser limitado muito mais pela cápsula,
pelas outras estruturas periféricas, né, do que pela musculatura. A mobilidade articular nem sempre envolve uma tensão muscular. Ela está bem... Exatamente. Então, como se fosse assim. Eu posso trabalhar assim uma mobilidade articular e assim um alongamento, porque aqui eu sinto que tem uma barreira do alongamento dos meus flexores, e aqui, quando eu dobro meu cotovelo, eu estou só na minha articulação. Poderia ser isso? Aí, se a gente pensar também no tornozelo, que a gente às vezes precisa para fazer um plié, né? Que eu acho que isso fica mais viável para a gente. Trabalhar essa flexibilidade, essa mobilidade do tornozelo, tanto de forma passiva, com alguém fazendo o nosso flex, levando ali, quanto você de cócoras, levando o joelho para frente um pouquinho, aumentando esse ângulo de flexão. Esse é meu pé, tá, gente? Eu tinha um esqueleto aqui, deixei ele lá fora. Aumentando, então, essa flexão entre meu pé e a minha tíbia, né, minha perna. Posso fazer isso tanto levando o peso do meu corpo à frente, levando o joelho ali à frente, ou aproximando, quando eu estou perto de uma parede, eu afasto assim, o meu pé da parede, os 4 dedos. E aí eu tento fazer um plié e levar o meu joelho para encostar na parede e voltar. Né? Levo o meu joelho na parede e volto. Eu estou trabalhando ali a mobilidade do meu tornozelo. Mas não necessariamente eu estou alongando a minha panturrilha. É diferente quando eu levo a minha perna lá atrás para alongar o tríceps sural. Eu acho que esse exemplo dá para a gente sentir bem. Né? Ou pensando em quadril agora, né? Quando a gente faz um grand battement, que a gente está trabalhando de forma dinâmica, ou quando eu faço uma descida de cócoras, que eu estou trabalhando a flexibilidade, eu preciso também quadril, ao máximo quadril, joelho e tornozelo, né? Eu preciso dessas 3 articulações ali, em grau máximo, eu estou trabalhando a mobilidade. Não envolve encurtamento muscular. Exatamente. Ela vai trabalhar só o movimento articular. Ficou claro? Quem perguntou foi a Letícia Rosa. Então, eu tenho outras perguntas aqui, mas eu vou deixar para colocar elas ao longo do roteiro, porque a gente vai falar sobre isso. Agora, o alongamento não previne lesão. Como que a gente pode exemplificar ou clarear essa informação para que a gente não ache que o alongamento não é mais necessário na nossa vida? O alongamento... Vai, pode falar. Não, assim, tudo em ciência, a gente pega o conceito, né, do que os artigos falam e a gente tem que interpretar, na verdade, né? O que a ciência está falando para a gente, o que a gente vê. O alongamento estático não previne lesão, né? Por que isso veio, né, mudando um plano geral? Porque antigamente a gente achava que alongamento era bom para tudo, né? A gente tinha alguém com dor lombar, alonga que melhora. A gente tinha alguém com, tô com ciático aqui pensando, alonga que melhora. Então, no geral, né, a gente já tinha essa coisa dos benefícios do alongamento, porque traz, né, para a gente um relaxamento muscular que, logo após o alongamento, a gente muitas vezes tem uma boa sensação, né? Como a Carol falou, eu sinto rápido, é uma boa sensação. Mas muitas vezes, depois, isso não era tão benéfico. Não resolvia o problema, na verdade, né? Exatamente. Então, assim, aquela ideia que a gente tinha, por exemplo, eu tô com uma dor muscular, fiz um exercício de força, fiz uma aula de balé depois de 1 mês de férias e fiquei com dor muscular. E aí a gente tinha uma ideia de que ia alongar e aliviar essa dor muscular tardia, que a gente chama, né? E isso a literatura mostrou que não adianta, que não tem efeito na dor muscular tardia. O que tem efeito, então? É esperar, gente, vai passar. Sabe, é uma inflamação, uma resposta inflamatória, não é ruim. Nosso corpo trabalha assim, né, por estresse e resposta. Então, isso vai melhorar. E, então, diante desse cenário que a gente tinha, de que o alongamento era bom para tudo, e você tinha que se alongar, depois veio a galera vendo assim, olha, peraí, não é tão bom assim, mas olha, pessoas mais flexíveis têm uma predisposição maior para lesões ligamentares. E aí veio essa enxurrada de o alongamento não previne lesão, né? O alongamento é ruim para tudo. O alongamento...
E, de fato, na literatura, quando a gente pega esportes e até mesmo a dança, porque na dança, nosso índice de lesão, nossos maiores índices de lesão são lesões por excesso de uso, lesões por overtraining, por excesso de uso mesmo, por desgaste, por esforço repetitivo ali na mesma articulação, na mesma musculatura, né? Então, eu me alongar não vai prevenir esse tipo de lesão, certo? Mas, se eu preciso de uma amplitude de movimento para o meu trabalho, para o meu ofício, né, para o que eu faço, eu preciso me alongar, porque senão eu vou ter um estiramento, isso é óbvio, né? O músculo precisa estar apto àquela amplitude. Isso, eu preciso estar pronto para fazer aquela amplitude, né? Então, a leitura, eu acho que do que a gente vê aí, o alongamento não previne lesão. Verdade, o alongamento não vai prevenir essas lesões de overuse, overtraining, e aí são aquelas lesões que a gente vê, são as ites, né, as tendinites, as bursites, ou as condropatias, condromalácias, desgaste de cartilagem. O alongamento não vai prevenir esse tipo de lesão, mas o alongamento é necessário para que a gente tenha a possibilidade de execução de movimentos, né? Para aquela... Na verdade, não você não tem que pensar no que quem previne é o alongamento, né? Quem previne, na verdade, é ter a flexibilidade necessária. Sim, não é porque eu me alongo antes da aula que eu estou prevenindo uma lesão. Não é ali que você vai resolver o problema. É você ter um corpo com uma flexibilidade que te deixe apto a fazer aquele movimento que você está tentando fazer. Né? Sim, aí eu acho que o que aconteceu, Carol? Eu acho que juntou essa informação do alongar antes não previne lesão, com alongar antes diminui a força, aumenta o risco de lesão, e aí o alongamento virou vilão. Virou um vilão. Mas essa coisa que você virou fala... para outro lado, né? É real, porque eu passava isso no consultório. Muita gente chegava para mim e falava assim: mas eu ia lá no fisioterapeuta e ele só me alongava. E aí a gente chegava à conclusão, falava: gente, mas esse músculo não tem força. Você tá ruim, não é? Esse músculo não tá doendo porque ele tá encurtado, ele tá doendo porque ele tá fraco. E ele não tá conseguindo dar conta do trabalho que ele tem que fazer, ele tá desequilibrado. Então, assim, a gente foi vendo também, eu pensei no consultório como fisioterapeuta, de que nem tudo é passível de alongamento, nem todo mundo eu alongo, né? Sim, E isso realmente tem que ser dito no sentido de que o alongamento ele não pode ser um vilão, ele é um meio de... O exercício de alongamento é um meio de possibilitar a flexibilidade, que vai ser necessária, mas ela também não é um santo remédio, não é para tudo que se toma esse remédio, né? A gente tem não é para tudo, nem para todos, né? Nem para tudo, nem para todos. Porque isso era uma coisa que eu já percebia. Exatamente, Carol, é ter flexibilidade para a demanda que você tem. Né? E quando a pessoa tem... eu percebi isso nas minhas aulas de chão, com uma turma com 21 crianças, que algumas precisavam e que outras não. Mas eu estava dando aula para uma turma só. E essa dificuldade que eu me via de, às vezes, orientar mais meninas. Às vezes eu até falava para algumas meninas, eu falava assim, faz menos, não vai tanto, segura um pouquinho, mas sustenta seu corpo. Eu tentava pegar as hipermóveis, as muito flexíveis, e tentar, né, tirar... Manejar ali, né? Manejar para chegar no meio do caminho. E tinham crianças que muito encurtadas, muito, extremamente encurtadas, e eu tentava fazer com que aquela aula também fosse possível para elas, né? Porque... conversando até com essa coisa, né, atual, assim, né? O pessoal que trabalha com criança me relata muito que as crianças estão mais encurtadas, né? Estão mais encurtadas, né? E aí a gente vê de uma série de coisas, né? E não só da falta, mas da falta de movimento mesmo, né? Na vida dele. Exatamente. O que produz a flexibilidade da criança? Eu acho que a criança, ela tem, primeiro de tudo, que é uma plasticidade absurda. Né? Sim, a plasticidade muscular ali. Ela tá aqui, ó, o metabolismo dela aceleradíssimo, né? Então, tudo na criança, ela é uma plantinha
crescendo. Então, ela tem uma plasticidade muito grande. Então, não vejo necessidade. A criança, se ela tem uma rotina de movimentos amplos, não é a criança que vai no trepa-trepa para botar o pé no sobe o degrau do negócio. Já fez a flexibilidade dela ali. E essas crianças não estão mais fazendo isso, né? Não estão. Então, não vai subir mais em árvore, não vai subir mais, mais escalar o brinquedo, né? Então, realmente está ficando cada vez mais difícil, né? Exatamente. E aí eu acho que a gente fala assim, a criança pequena não precisa alongar. Ela realmente não precisa de uma aula de alongamento, mas ela precisa ser estimulada no movimento amplo. Pode fazer um movimento amplo, de gatinho, dando uma passada lá na frente. Você vai... Você tá na aula, vamos imitar o sapo, vamos afundar o agachamento. Né? Ela não vai ficar os 3 de 30 segundos, ela já desistiu do balé, você perdeu a aluna. Você pode estimulá-la a fazer movimentos amplos, né? E daí ela já vai, como a criança ela é extremamente plástica, o que ela ganha é maravilhoso, né? É diferente. Exatamente. Da gente precisa o quê? 6 meses. Rala. Ai, gente. Tem um monte de pergunta aqui, mas eu vamos voltar aqui fazer os dois. Depois a gente volta aqui, porque como a gente vai falar agora dos tipos de alongamento, a gente vai dar um break aqui, a gente fala um pouquinho das perguntas. Então, a gente já respondeu essa. A Carol falou que e se colocar uma super flexível e pedir para ela sustentar tudo a 90 graus é um sofrimento, e é um sofrimento necessário, porque ali ela vai trabalhar força. Mais estabilidade na perna de base. Não é a gente pensa só na perna de trabalho, mas o core vai trabalhar mais, a perna de base vai trabalhar mais. Bota essa criança para trabalhar 90 graus. A Carol falou que o trabalho do giroquineses, quando foca na coluna vertebral, tem muita mobilidade e que não é tão muscular. Exatamente. Hoje a gente fala muito de mobilidade. Eu acho isso muito bom. O Pilates tem esse conceito da mobilidade, os enrolamentos, as torções. Isso sempre... Porque o que gera a patologia, né? O que gera... falta de movimento. É a falta de movimento. É o bloqueio. De possibilidades de movimento, né? Não, assim, o movimento ele está ali, ele precisa acontecer. E aí você precisa... vou dar um exemplo da lombar, né? A gente precisa pegar alguma coisa no chão, né? A gente precisa fletir o nosso tronco. E aquela lombar está dura ali. Então, cada vez que eu faço força para dobrar e a minha articulação não está apta, e aí a gente está falando já da articulação, o músculo que está lá atrás vai reagir, ele vai tentar segurar, né? A falta de mobilidade ela gera um desequilíbrio de tensão e de função muito grande. Né? Então, lembrando que falando de coluna, né, Carol, cada pedacinho ali da coluna vai ter uma possibilidade de amplitude de movimento diferente, né? E a gente vê, né, que a nossa, por exemplo, para o nosso cambrê, a gente fazer essa extensão é muito mais na região torácica, e aí a gente entende quando o professor fala, faz o cambrê da cintura para cima, né? Porque ali na região lombar a gente não tem tanta possibilidade dessa extensão. Já ao contrário, acontece para eu fazer a flexão, né? Então, o giro, o movimento, cada partezinha da coluna, ela vai conseguir, pela orientação ali das nossas vértebras, né, das nossas facetas, se movimentar melhor para cada localzinho, né? É importante que se tenha mobilidade na coluna inteira, porque como a coluna ela é uma conjunção a somatório de um por um, eu também falo isso. Né, você faz um movimentão. Então, se eu chego em algum momento, por exemplo, é muito comum a pessoa que é muito bloqueada de tórax, e aí, quando ela precisa escrever, você vê que ela faz assim, ó. Ela faz uma cabeça 90 graus. Por quê? Ela não consegue... Ela não consegue fazer isso. Ela está presa aqui. Então, todo movimento que não acontece numa região, ele vai ser compensado por outra. E aí você vai gerando... né, compensações, dores. Aí é que a gente fala que a liberação miofascial, ela não é indicada para todo caso. O que você acha disso? Liberação miofascial. Me perguntaram isso hoje. Vamos bater um papo sobre isso. A liberação, eu acho legal que está muito na moda também, né? A liberação, agora a gente tem várias pessoas falando sobre liberação, né?
A gente na dança já adorava passar o foaming roll, já adorava passar ali Gente, eu na minha época de bailarina eu só tinha o da sola do pé, que era eu até tenho ele até o hoje. rolo, né? Aquele rolo. Madeira. De madeira. Mas a gente pegava essa madeira e passava na panturrilha, lembra? Não peguei essa fase, eu sou muito velha. Passava na panturrilha, já fazia massagem, era na mão mesmo. Só para falar, né, assim, o que a fáscia, né, aquele tecido ali conectivo que envolve a musculatura, e sempre que eu falo de liberação, eu lembro da gente amassando uma carne mesmo, né, quando a gente pega aquele bife, que a gente vai abrindo, ele vai ganhando espaço, né, tendo essa possibilidade de extensibilidade ali, aumentando a extensibilidade. Então, a fáscia, né? A gente tem essa coisa da liberação miofacial, é do músculo e da fáscia, não é só a fáscia. Músculo e fáscia livres para o movimento, né? Softs, né? Assim, mais maleáveis, vai facilitar ali o meu trabalho na hora de eu fazer um exercício de alongamento, certo? E de força também, não é? Sim, de força também, porque ele pode ser um limitador do meu movimento, né? Pode segurar a tua fibra. Então, pode estar limitando o meu movimento. Mas nem tudo na vida é fácil, né? Aquela coisa do equilíbrio, né? Outro dia me fizeram essa pergunta, né? Eu posso... como é que... Eu não me lembro qual foi a pergunta. Meu aluno hipotônico pode fazer fáscia? Aí eu falei, olha, eu sinceramente nunca li nada que depusesse contra, mas eu não faria antes. Eu não faria, eu nunca li sobre, mas não faria. Eu nunca li sobre, mas na minha cabeça eu não faria. Não faria nem antes, de jeito nenhum, da aula. Depois, agora, se ela fez um esforço grande, se ela está sentindo o corpo preso, eu acho que vai fazer mal, mas eu não acho que é uma pessoa que vai ter tanta necessidade quanto uma pessoa que tem menos mobilidade, tem uma massa muscular mais densa, né? Agora, jogando fogo aqui no parquinho, uma vez eu li um artigo que dizia que para você conseguir fazer força na fáscia, em termos de Newton, era uma coisa absurda, assim, de 100 e tantos newtons de força para você conseguir deformar a fáscia. Então, que não existiria essa coisa de você conseguir liberar. Eu já li isso também, que eu já vi um artigo, uma palestra de um rapaz que, óbvio, ele defendia a técnica dele, né? Sim, não, estou jogando fogo no parquinho, mas não, assim... mas acho que a gente tem que falar sobre isso. Ele falava que a técnica a melhor forma de fazer liberação de fáscia era a ventosa terapia, porque... assim, eu acho que nem isso, Carol, porque assim, a questão da força ali, os 100 e tantos, é tipo meio que impossível da gente conseguir fazer essa deformação, mas... Fato é, quando a gente passa ali o foaming no nosso aluno ou na gente, a gente sente, né? Que a gente consegue relaxar a musculatura. E a liberação não é só facial, né? É miofacial. E aí a gente tem que lembrar do rolinho ali que vai amassando. Mas nem tudo é isso, né? E às vezes a gente vê assim, o aluno fala, ai, não, mas aqui, ó, quando eu passei o rolo aqui na lateral do meu quadril, doeu muito. Cara, qualquer pessoa que passa o rolo ali bem no tronco... Vou te falar... Eu vou te mandar. Eu vi um vídeo essa semana que um aluno meu me mandou do curso que eu achei brilhante. Ele sempre foi desconfortável para mim, que eu faço a liberação miofascial manual. Eu tenho a técnica, né? Então eu faço ela manualmente. Eu uso muito pouco instrumento no consultório. Eu uso mão mesmo. E aí, sempre quando você faz, porque no TFL, ali na banda, você faz com o cotovelo. Faz com o cotovelo, dói, faz com o braço. E as pessoas sempre reclamaram muito. E ele falava nesse vídeo interessantíssimo que a banda iliotibial ela é extremamente permeada por neurotransmissores. E ele até mostra, a banda ela tem fibra assim, ela não é só reta, ela tem umas fibras... Por isso que dói, por isso que eu tô falando, por isso que dói, gente. E aí ele fala, mas dói porque ela é um centro de informação, de posicionamento de tensão enorme. Aí você vai e passa o rolo ali, e ele tá reclamando, porque ele é informação... Então, é isso, então nem tudo... E aí não é porque tá doendo ali aquele local... de que ela tá tensa, de que ela tá te limitando. Ele fala, não é que não é para você fazer mais. Não, também não é para... É para você não massacrar, porque, tá doendo, eu vou fazer mais. Ele falava, não é isso.
Essa fáscia, ela não... Ela que eu preciso soltar aqui. Ele fala, tem uma fáscia que está embaixo da banda, que está entre a banda e a musculatura, que essa fáscia que vai soltar. Então, você tem que trabalhar esse deslizamento, mas ele fala, não é porque você está sentindo dor, porque é extremamente... Você tem que ir ali e ficar apertando. Né? Que aquilo é um problema, que você tem uma síndrome, que... Eu achei isso exatamente. Porque realmente é muito doloroso. Então, eu acho que é isso. Nem tudo é fáscia. Nem tudo é fáscia. Nada é tudo. Até a água, às vezes, não faz bem. Mas uma liberação ali, passar um rolinho, pode ajudar quem tem um tônus ali muito forte. Pode. Para fazer um trabalho de flexibilidade. Eu, Carol, geralmente uso às vezes eu chego no Pilates e eu faço o foam antes. Em alguns lugares, assim, que eu me sinto que tô meio presa, eu faço antes, mas geralmente eu faço depois. Ou em um outro dia. Confortável, né? E aqui me perguntam, o alongamento prepara para a atividade e relaxa pós-atividade. Ter um momento como uma aula específica de alongamento traz mais benefícios do que fazer na própria aula? Que eu acho que seria um treinamento isolado, né? Assim, uma coisa mais específica. Bom, o alongamento prepara para a atividade. De você fazer o alongamento separado e não só dentro da aula. Você vai ter maiores benefícios? Sim. Sim. Do que fazer na própria aula. Em uma sessão separada, né? Lembrando que você não precisa de muito tempo para trabalhar no alongamento, né? Se você for trabalhar de forma estática, 30 segundos, de 3 a 6 repetições. Vamos falar sobre isso agora, dos tempos. Então, vamos aqui. Tipos de alongamento. A gente já começou a falar aqui do balístico, que a gente é conhecido como super perigoso. Então, Mariana, super perigoso. Você... Então... eu gosto do balístico, uma divergência aqui. Vamos até pedir a colaboração das pessoas que estão aqui. Comentem o que vocês aprenderam como de balístico e dinâmico. Balístico. Vamos falar do balístico. Né? O que você conhece como balístico? A Mariana vai falar o dela, eu vou falar o meu, e aí depois a gente vê o que o pessoal está escrito. Então, eu aprendi como sinônimos e vejo na literatura muitas vezes ele sendo usado como sinônimo, né? O balístico e o dinâmico. O balístico e o dinâmico, né? Então, toda vez que você faz um movimento indo e voltando, né, de amplitude total, né? Vai, volta, um ou aquele senhorzinho exercitando no calçadão, ou a gente fazendo um Grand-Battement, alternando, ou encloche, seria um balístico. Uma coisa que utilizasse um impulso. Isso, ele vai usar ali, muitas das vezes, o que a gente chama de energia potencial elástica, né? Que a gente, às vezes, vai balançá-la para trás, a gente vai acumular energia ali no tendão, no músculo, e vai usar essa energia para fazer a volta, o retorno dele, né? E essa resposta também ali, né, que a gente vai ter entre os nossos proprioceptores, fuso e OTG, vai ajudar ali nesse tão temido alongamento. Por que ele é temido, né? Porque ele tem um risco maior da pessoa se lesionar, né? Da pessoa fazer ele de forma muito abrupta ali e a gente não responder. Porque toda vez que a gente faz um alongamento, a gente tem resposta ali dos nossos proprioceptores, né? Que vão fazer a gente contrair a musculatura, né? Isso é um reflexo de proteção. Se a gente não tiver precisa desse reflexo de proteção. Só que muitas vezes o balístico, dependendo da velocidade, da intensidade que ele seja feito, ele pode não ser tão eficiente para fazer essa compensação entre esses dois receptores ali. O que eu aprendi como balístico não, Carol, o balístico não tem que ter uma pessoa pressionando, não. O balístico que eu aprendi, que eu te expliquei, né? Você vai para a posição máxima e lá você pulsa. Exatamente, pulsa aqui, ó. Como se eu estou em pé, levo a mão no chão. E ali eu vou balançar um pulso solto. Faz um balancinho. Um balancinho. Isso que a gente... Por exemplo, eu vejo isso muito. Faz o développé aqui na aula de chão e fica aqui, ó. Isso é que seria para mim um balístico.
E o dinâmico, para mim, seria sobe, vai na tua máxima e volta. Sobe, vai na tua máxima e volta. E que é o que ele exemplifica como se fosse um développé, né? É uma coisa mais controlada. Mais controlada. Utilizaria um pouco mais de força, né? E não de impulso. Sim. Mas eu acho que dá tudo no mesmo. A única diferença é a gente fazer o estático mesmo, né? O paradão lá. Que aí tem o estático, que é passivo. O estático passivo e o estático... É alguém exercendo a força externa. E o estático ativo, que seria você se mantendo naquela posição por algum tempo. O tempo, fora essas diferenças que a gente já falou, em relação ao dinâmico, ser uma coisa controlada e que se repete, e o mantido e o estático passivo e ativo, que você se mantém naquela posição. A diferença entre tempo, o que troca, o que mantém, o que faz com que um alongamento deixe de ser dinâmico e vire estático. Então, primeiro falar que o dinâmico, a gente vai, em todo tipo de alongamento, né, de trabalho de alongamento, tanto dinâmico quanto o estático, o FNP, que a gente vai falar mais para frente, a gente vai ter um ganho aí de amplitude de movimento, né? Mas entre os três, o estático, a gente consegue ter um ganho melhor aí de amplitude de movimento. Então, se você precisa muito melhorar a sua flexibilidade num determinado agrupamento muscular, faça a opção de fazer um trabalho estático pós tudo da aula, tudo do dia ali, um treinamento estático isolado. Então, o tempo que a gente fala, né, que pelo menos 30 segundos ali na posição, mas tem gente que fica até 1 minuto. Quanto mais você conseguir ficar naquela posição, mais você vai conseguir ter ganho de amplitude de movimento, mas não preciso ficar também 5, 10 minutos naquela posição. Ele cita como alongamento mantido e não estático, né? Esse alongamento muito longo. A gente vai então, falar acima de 30 segundos, eu já posso considerar como um alongamento estático. Alongamento estático. E se eu fizer 15 segundos, eu posso considerar como um alongamento dinâmico? E aí? Vou dar um exemplo. A literatura diz. Então, eu estava lendo aqui aula de balé. Eu faço. Vai lá na frente. Que a ciência mostra. 2, 3, 4. Volta 5, 6, 7, 8. Dinâmico. Em geral, é o que a gente faz, né, na aula de dança. E aí eu estava vendo um artigo de corredores aqui fazendo sprint, onde eles estavam usando o alongamento de até 15 segundos. Aí eu falei, basicamente, os nossos 2 oitos de alongamento, né? E fazendo e aí o questionamento dos autores era justamente em cima disso. Olha, a literatura diz que o alongamento antes da atividade física, ela vai interferir nas capacidades físicas, mas o alongamento da forma que é avaliado, muitas vezes é sempre o alongamento estático, ficando mais do que 30 segundos na posição, o alongamento apenas de um grupamento muscular e não do corpo como um todo, como às vezes a gente faz num aquecimento ali, 2 oitos, puxa aqui, vai ali, alonga aqui. Então, que isso não refletiria a realidade do que é feito ali como aquecimento, né? Ele fala que eles fazem um aquecimento, esses corredores de sprint são corredores de curta distância. Jogadores de futebol fazem aquecimento. Fazem um aquecimento e depois faziam alguma coisa de um alongamento ali, 15 segundos cada posição, e ia. E aí o que ele viu é que não interferiu em teste de salto, teste de força e teste de agilidade. Então, eu acredito que a gente ainda não tem literatura específica na dança, né? O que a gente tem na dança são esses alongamentos estáticos, e tem um estudo falando que o balístico interfere na força, mas a força é medida como? Através do isocinético. Então, seria ali uma medida de força máxima, que também não é o que a gente faz na dança, né? Então, assim, a interpretação dos dados que a gente tem que fazer de forma cautelosa ainda.
Nesse artigo que a gente leu, que a gente comentou, ele fala que alongamentos de até que foi provado que alongamentos de até 15 segundos não influenciam na força, né? Então, seria isso que eu estava lendo. Esse estudo era recente agora, que eu vi dos corredores. Seria mais ou menos a defesa desses autores. Olha, até 15 segundos não vai ter essa coisa de... Mas eu acho que é difícil a gente falar isso num geral, né? Mas às vezes a gente chega realmente, puxa a perna aqui em 8 tempos e eu não estou nem alongando, porque eu não estou chegando no meu limite máximo, na minha amplitude máxima, eu não estou num desconforto. Vou dar um exemplo aqui, para a gente aplicar isso aí. Quando eu termino a minha barra, eu faço um grande decai e um pé na mão. Isso é suficiente para comprometer o que eu vou fazer no centro? Então, você conhece a Heloísa Almeida? Essa é uma grande questão que a Heloísa sempre coloca, que ela diz que a gente tem que fazer um estudo sobre isso. Mari, a gente tem que fazer um estudo sobre isso. Mas e o pé na mão no final da barra? Ele vai interferir na minha força, no meu equilíbrio, no meu eixo, no centro? Vai interferir lá? A gente não tem estudo sobre isso ainda, né? E a gente tem que fazer isso com a nossa... Mas tem pé na mão e tem pé na mão. Exatamente. Tem pé na mão... Peraí, vamos avaliar. Você me chama para esse estudo que eu quero ir. Ó, tem pé na mão, que é o pé na mão, que você faz um détiré, sobe, solta e segura. Tem o pé na mão que a criança bota a perna na parede, bota a cabeça, vira de lado, puxa com a mão de dentro, vira de costas, faz um penchê. Aí já excedeu os 15 segundos de alongamento. Sim, exatamente. E aí eu sempre... Deixa eu só completar aqui. E também tem a variabilidade entre aquela pessoa que é hipermóvel e que esse pé na mão para ela não vai fazer não é nada. E tem aquela criança que está no esforço ali. Exatamente. Talvez esse pé na mão vai fazer mal para ela agora. Essa criança que está fazendo um super esforço, ela tem que trabalhar o alongamento no final, para melhorar a amplitude de movimento dela. A outra que não está fazendo esforço nenhum ali, ó, talvez isso seja indiferente para ela. Talvez, tá? A gente não tem ainda como afirmar. Mas eu lembro também da Rosália, que quando começou a surgir, não, olha, não pode alongar porque atrapalha a força, e ela dava Gânova, né, que ela é cria da Dona Eugênia, então ela vinha da aula da barra toda e no final da barra sempre tem o alongamento, pé na mão, pé dentro. E aí o que ela passou a fazer? Ela falava, ó, pé na mão, se alongue, e depois ela fazia de frente para a barra ou sem a barra, os petit GTs, 88442211. Para trazer de volta. Exatamente. Ela falava, vamos acordar a musculatura, vamos acordar a musculatura. E isso dava muito certo, sabe, Carol? Acho que isso eu já vi gente que coloca esse momento, que até seria razoável, quer ver? Você coloca esse momento do Grande K, isso eu já vi. Já Maiara me falou que eu acho, se não me engano, foi ela que falou também, que é assim. Em vez de botar entre a barra e o centro, coloca depois do rond de jambe par terre. Porque ela vai fazer o rond de jambe par terre, ela vai fazer um fondue, ela vai fazer... Sim. E aí ela vai no frappé, já acordou de novo. Já agilizar, já acordar. Ela já buscou aquilo ali de novo. Porque se você for pensar, esse pedaço da barra, onde você tem o grand rond de jambe, tem o adagio, o grand battement, vai exigir mais flexibilidade do que o teu centro todo. Né? Sim, pensar. Mas também vai exigir força, né, o adágio. Não, também, mas você está estável, mais estável, né, na barra, não sei. O centro, eu acho que essa coisa de... Fica mais molenga, né? Acho que você fica menos estável, não sei. Isso aí tem que estudar, Mariana. Várias variações. Vamos fazer esse estudo. Me chama. Mas até lá não passem de 15 segundos. Se vocês querem muito alongar, se vocês querem muito fazer o alongamento. Não passem disso. Deixa essa Não passem de 15 segundos e pode fazer até como a Rosália fazia. Faz ali os petit GTs, dá uma acordada na musculatura. Exatamente. Comenta aí, Elu, o que você acha desse pé na mão no final da barra? O que você acha desse pé na mão, nesse grande casinho rápido, depois do rond de jambe par terre? Entre o par terre e adágio.
Manda aí sua opinião. Que eu estou precisando já. Então, ele tem muito mais... esses tecidos que estão aí extra articulares, eles têm muito mais colágeno do que elastina, né? Então, tem que ter uma capacidade de deformação. De adaptação. Né? Mas ele não pode... Mas ele não é feito... ele não consegue retornar, né? Então, sim. Ele não tem a elasticidade. Que isso, é a ele não tem uma boa capacidade de elasticidade, né? Ele não vai e vem, né? Não tem esse... E a extensibilidade dele é mínima perto do que é um músculo. Tá, então vamos lá. Me perdi. Na fibra muscular, eu posso alongar isso do meu sarcômero, ir até o alongamento, afastamento das linhas Z, é uma maneira de aumentar o comprimento do meu músculo, e eu tenho a maneira de aumentar o número de sarcômeros em série. Mas esse aumento de sarcômeros em série vai ser uma resposta aí crônica, né? Sim, ótimo. Então, vamos, se eu estiver errado, tu me fala. Se eu estou no alongamento dinâmico, na manutenção ali aquele alongamento dinâmico, que não é um treino de flexibilidade, um alongamento estático. Eu estou só ganhando essa capacidade aqui, do sarcômero. E quando eu faço um treino com uma cronicidade, eu consigo aumentar o número dos sarcômeros em série. Sim, o dinâmico, se você faz muitas vezes, né? Também. Faço todos os dias 1 milhão de gramatimães, você vai ter um ganho também, né? De sarcômeros em série. De sarcômeros em série, de forma crônica. Quando você ganha os sarcômeros em série, esse ganho se mantém por mais tempo? Se mantém por mais tempo. Então, é isso que vai ser a diferença entre aquele alongamento que você faz, ganha, e daqui a uma semana, se você não fizer de novo, você perdeu. Sim. Mas, se a gente não faz também por um tempo, a gente também retorna 2 casas para trás, né? Entendi. A gente tem que fazer a manutenção dessa extensibilidade aí, dessa plasticidade que a gente conseguiu, né? Tá. E aí, então, deixa eu só falar aqui que a Rosália escreveu. Quanto tempo, outra pergunta, o intervalo entre as repetições de alongamento estático? Você vai fazer 3 séries de 30? Tem um tempo? Eu geralmente faço uma perna, outra, 15 segundos. 15 segundos é o mínimo. 15 segundos, pelo menos 15 segundos. Pelo menos 15 segundos. De intervalo. Se você não quiser... Eu geralmente faço, vai, volta, faz a mesma perna, que o aluno às vezes acaba tendo uma evolução melhor do que se eu ficar trocando. Tá, faz direto, tá, entendi. Concordo. Não, às vezes, dependendo de quem você está trabalhando, faz uma diferença, né? E aí a Heloísa respondeu que penso o mesmo que vocês. Eu adoro o pé na mão entre as barras, provavelmente, sempre fiz, mas precisamos estudar melhor. E não gosto dos alongamentos antes do Grand Battement. Nunca fiz, nunca gostei também. Ou eu fazia ele lá depois do Rondejam, ou eu fazia depois do Grand Battement. Mas não fazia antes do Grand Battement, não. E tem um hábito, né, de fazer Grand Battement, e depois do Grand Battement faz o pé na mão, soltou. Tem uma sequenciazinha soltou, mobilizamos, né? Mobilizamos. Mobiliza, solta, sustenta, faz a força. E o que a Rosália faz, no meu ponto de vista, é bem inteligente. Se fizermos juntas, teremos um grande... e será um artigo bem representativo. Estou dentro, então formou. Fechou, vamos pesquisar o pé na mão no intervalo. Isso aí. Então, já fomos entendidos aqui. Dança Imprudente disse que pode colher dados para a gente. Já temos gente. Vamos pensar em testes de campo, né? Para que a gente... Isso aí, precisamos. Então, agora a gente falou do quanto que... Respondemos a pergunta do quanto que esse alongamento que a gente faz perdura, né? E vamos falar do FNP, que é super eficiente. Você acha? Como é que você acha? Acho sim. Eu acho que não... A gente também... Tudo é fase, né, nessa vida. Quando eu estava na minha formação, o FNP era o melhor de todos. Era o que mais ganhava amplitude de movimento e o que menos lesionava. Então, assim, naquela balança... Depende de quem faz, né? Não, exatamente. Mas naquela balança ali, né, do risco-benefício,
ele ganhava disparadamente, assim, né? E o que é o FNP? A gente engana, né, o nosso sistema nervoso central fazendo uma contração, a gente chega no limite da nossa... Peraí, vamos ver aqui se eu lembro se essa frase que eu li quando eu estudei, que já tem muito tempo, se é isso mesmo, vou confirmar. Seguido de uma... Todo músculo seguido de uma contração... Não, toda contração é seguida de um grande relaxamento, é isso? Isso, a gente trabalha ciclos de contração e relaxamento. Contração e relaxamento. Então, aí você contrai e quando você contrai, você provoca um grande relaxamento. Na verdade, você está ali enganando, né? Quando a gente chega lá na posição, o nosso ATG vai sinalizar lá para o fuso contrair. Só que você faz isso de forma involuntária, né? E aí você já... O que o FNP faz é fazer isso de forma voluntária. É falar dessa contração muscular de forma voluntária. Quando o fuso que está no ventre do músculo contrai, o ATG para de mandar informação. E aí você libera. E você consegue depois relaxar. E aí, o que a gente faz com essa contração voluntária? A gente está meio que enganando o nosso sistema nervoso central. A gente faz essa contração voluntária, o ATG para de mandar informação para ele, depois você relaxa ele, e aí você tem um ganho de amplitude. Qual é a dificuldade de fazer esse alongamento? Você precisa de alguém fazendo isso para você, né? Fazendo essa Alguém que saiba fazer, porque pode alguém que saiba fazer, exatamente. E a própria também magnitude, Carol, da contração do aluno. Pequena. Exatamente, é para ser uma força leve, né? Não é para ser... Porque às vezes você fala para a pessoa, contrai, e geralmente a gente usa os 3 S's, né? De 3 segundos. Contrai 3 segundos e relaxa, né? E às vezes o aluno ele faz uma força tão grande ali que você acaba às vezes voltando e você não consegue ter a amplitude que você quer. Não é um alongamento, e aí faz essa força tão grande, o que acontece? Ele se contraiu. Tirados. De novo. Então, assim, é uma leve contração. Então, o aluno tem um entendimento dessa magnitude de contração e o profissional que está ali sentindo, entender também que a cada vez que ele for relaxar, você vai caminhar... Mas não é, na verdade, não é você que empurra. O músculo vai relaxar. Você vai acompanhar o que ele vai te dar. Ele vai ceder e você vai só manter ele ali. Não é assim, relaxou, vai lá atrás. Não é. Porque a gente tem o músculo, ele reage. Né? Ele é o quê? Fala de novo. Não, porque o músculo reage, ele vai reagir ao teu empurrão, né? Sim, então, ele vai voltar, né? Ele vai gerar uma tensão grande também. E aí o FNP eu uso muito porque eu trabalho com RPG, e o RPG a gente usa muito o FNP, e os resultados são incríveis, assim, a gente realmente vê melhora de flexibilidade considerável. E assim, em termos de amplitude de movimento, a gente consegue ganhar boas amplitudes de movimento com esse tipo de trabalho. E às vezes é um trabalho mais dinâmico, né? Menos indolor também, eu acho que dói menos, assim. Eu acho que ele exatamente. Um pouco mais suave, né? E falando da dor, Carol, pegando aí o gancho da dor, é preciso também falar isso para os alunos, né? O alongamento. A gente acabou de falar que o que dói, ele reage. Eu ia puxar esse gancho. A gente precisa atingir um leve desconforto. Leve desconforto. Mas tem que ser um desconforto tolerável. Ele não pode estar com dor, porque se eu tiver com dor, eu não vou relaxar a musculatura, não, né? Ele vai reagir negativamente, né? Exatamente. Na verdade, o que eu falava para as minhas alunas, eu falava assim, você precisa estar na posição, você precisa ficar na posição. Então, você vai para uma posição que você não tolera, aí ela está aqui, daqui a pouco ela mexe, daqui a pouco ela levanta, daqui a pouco ela volta. E ela não ficou nem 2 segundos na posição, porque ela já mexeu. Você não consegue nem respirar na posição, de tanta dor. E aí eu falava isso, gente, você vai, quando você sentir que esticou, que criou uma tensão, já é ali. Exato, é ali que você vai ficar. Eu falava para elas, preste atenção, internaliza isso, preste atenção, que esse desconforto some. Você vai sentir o músculo relaxar, e aí você chega um pouquinho mais para frente, e aí você vai sentir que, quando eu trabalhava com estático, né, num treino de flexibilidade,
Então, assim, de você perceber que realmente quando você chega numa posição confortável, que você consegue ficar, que o músculo vai realmente possibilitando que você desça um pouquinho mais, né? Sim. Tem que ser, então, algo, gente, que não te gere um desconforto muito grande. Você tem que conseguir sustentar a posição, né? Respirar ali na posição, manter, acalmar. E acalmar a respiração é importante, até porque a gente ativa mais o nosso parasimpático, né? O nosso corpo entende que ele pode relaxar naquela posição, né? Tem mais perguntas aí? Não, a gente falou do FNP, né? Isso, eu uso o FNP individualmente, sempre individualmente. A Heloísa perguntou. Eu creio que o FNP em grupo seja muito difícil. Não tem como fazer. E o FNP em dupla, quando é um aluno fazendo no outro, eu acho super perigoso, porque criança não tem. Eu acho também. Eu acho que o FNP é um alongamento para ser feito com ajuda de um terapeuta. De quem tenha uma vivência. Exatamente, essa vivência. Não tem como fazer, perguntaram aqui se tem como você fazer com TheraBand. Não acho que é eficiente como é uma segunda pessoa, né? Não vejo essa. É uma possibilidade, né? Uma faixa rígida da pessoa ir puxando um pouquinho mais. Mas aí a pessoa tem que ter aquele feeling, né, Carol? Ela vai puxar, não fazer com TheraBand, fazer com uma faixa rígida, né? Onde você possa exercer essa pressão, né? Às vezes, assim, existem alguns exemplos muito, assim, por exemplo, você pode colocar a perna na parede, e aí você pode... Contrai, relaxa. 1, 2, 3 e relaxa. Tem um alongamento que dá para a gente fazer, que você bota numa porta, por exemplo, né? Você tem aqui o final de uma porta. Então, você desce uma perna para fora da porta e a outra perna fica no portal. Então, você mantém essa posição aqui. Você não está com as duas para cima, você está uma para cima, para baixo. E aí aqui você até consegue fazer, pressiona levemente, 1, 2, 3, relaxa, né? Você vai fazer, mas aí você não vai ter amplitude, porque você não vai vir para cá, você só vai relaxar mais aquela musculatura, né? Não tem ou usaria uma banda para trazer, né? Mas eu não uso não, Heloísa, eu uso individualmente também, em grupo nunca. Então vamos seguindo. Quando uma pessoa te pergunta, meu aluno tem um tendão muito encurtado, dá para alongar o tendão? Como é que eu faço para alongar meu tendão? Então, o que a gente alonga é músculo e faz. Né? Músculo e faz. A gente não alonga o tendão. Como a gente falou aqui, essas estruturas que estão ali em volta da articulação ou o próprio tendão, ele vai ter uma capacidade pequena, né, de extensibilidade. Então, a gente não deve alongar o tendão, a gente deve alongar músculo e fáscia, né? Que é quem realmente tem a capacidade... Então, na verdade, o tendão aí, que quando a gente fala é tendão de Aquiles... porque fala, meu aluno tem um tendão encurtado, eu posso alongar? Como é que eu faço para alongar o tendão? É só para as pessoas entenderem. Será que é falta de mobilidade de tornozelo? Não, ele pode ter um encurtamento do ventre, mas que exatamente. Então, pensar em alongar o músculo, né? Músculo, né? É só para clarear uma nomenclatura e não... Isso, então a gente não alonga tendão e outras partes que ficam ali em volta da cartilagem, né? Que são as cápsulas, ligamentos. Isso não alonga. Isso você estira. E depois que você estira, ele não volta para o tamanho Já era. Já era, lesão. Eu lembrei agora que eu falei de ligamento. Eu tenho uma amiga que é a Renatinha Meire, que trabalha com a gente lá no Power. Outro dia ela estava me fazendo uma pergunta. Ela faz a yoga e bota naquela posição de lótus, né? Que é um pé em cima do outro. Só que aí ela falou, nossa, tô sentindo muito meu joelho na lateral do meu joelho, Mari. E ela já tem uma tendência a um varo, né? Que é aquele joelho um pouquinho para fora. Falei, Rê, você está forçando o seu colateral lateral, seu ligamento. E assim, as pessoas acham, às vezes, não, isso aqui eu tenho que forçar, eu tenho que ficar ali na posição para alongar. Não, gente, aquilo ali... Tem determinadas posições que você vai estar forçando o ligamento. E não um músculo. E essas estruturas, elas têm a função de estabilizar a articulação. Exatamente. A gente não
não quer alongar essas estruturas, elas dão estabilidade às nossas articulações, né? Outra posição que eu lembrei também, uma outra aluna estava fazendo uma rotação de quadril assim no chão, com a perna lá para trás, aí eu senti uma pontada aqui no meio do meu joelho, e estava doendo, eu acho que eu preciso forçar mais. Eu falei, não, faz essa posição. Gente, joelho, lateral de joelho não alonga nunca, gente. Se doeu na lateral de joelho... Não faz isso. Não tem o que alongar na lateral de joelho. Por favor. Então, assim, essas estruturas estão ali rígidas, são para serem rígidas para trazerem estabilidade. É importante entender isso, que são estruturas que, se você estirar, ela não vai voltar, ela não é flexível, ela vai ficando grande, né? Digamos assim, ela vai ficando permissiva, né? Sim, exatamente. E elas têm uma pouca vascularização, né? Tem pouca fluxo ali para fazer algum reparo. Então, muito cuidado com essas estruturas, né? Isso aí. Deixa eu ver o que a gente ainda não falou aqui. Olha, já falamos de quase tudo. Essa questão... Uma frequência para que a gente tenha um bom resultado no alongamento. Para ganho? 3 a 5 vezes. Umas 3, 5 vezes. Para ter... que dá, né? A gente às vezes quer fazer, né? Mas assim, a gente... Não, 3 a 5 vezes na semana é uma boa frequência para uma pessoa que precisa, né, Carol? Que precisa fazer... sim, que precisa de ganho. Ela precisa ganhar. Exatamente. Para uma pessoa que... Agora, se você quer fazer só uma manutenção, 1 vez, 2 na semana, pouca intensidade, né? Você pode, por exemplo, se você faz um bom treino de flexibilidade na segunda e faz aula de balé terça, quarta, quinta e sexta, você treinou, né, a flexibilidade. Eu tenho muito aluno que faz alongamento, assim, faz o treino de força, o cardiorrespiratório durante a semana, e sábado faço um alongamento, entendeu? Faço uma manutenção dessa valência, assim, né? E não são pessoas que estão procurando grandes amplitudes de movimento, mas uma manutenção daquela amplitude, né? Isso aí. A Leslie perguntou com relação ao alongamento estático. Li um artigo que dizia que fazer 10 séries de 30 segundos ou uma série de 3 minutos promovem ganhos similares. Que é o que o artigo falou entre alongamento estático e alongamento mantido. É verdade. É assim, porque, na verdade, qual é a diferença? Quanto mais tempo você ficar na posição, maiores são os ganhos de amplitude que você tem. Você pode fazer isso de forma mais fracionada, ou você pode ficar num tempo maior nessa posição, né? E eu acho que é isso que esse artigo deve ter mostrado. Então, tanto faz você ficar 3 minutos ou fazer 10... Mas, 10 sets de 30 segundos são 7 demora. Né? Então, geralmente a gente faz 3 de 30, 10 é coisa dessa também, né? Se botar aí, ele ficou 3 muito mais... minutos, na verdade... 3 minutos, na verdade, não são 10 de 30, né? 3 minutos são... 2, 4, 6. 6, são 6. 12, 18, né? 18 divididos por 3 são 6, né? São 6 de 30. O que a diferença que a gente leu aqui. Não, olha só, 3 minutos, a cada minuto eu teria 2 sets aqui, né? Então, seriam 6 sets de 30, se ele fosse fazer uma comparação páreo a páreo, né? Só que ele comparou 10 com 3 minutos. Que seriam mais. Tem que ler o artigo. Ele fez muito mais sets do que o minuto que ele ficou, né? Então, tem que ler o artigo para a gente dar uma opinião aí. Depois manda aí para a gente. E aí, para a gente encerrar, Mari, que senão a gente vai até meia-noite aqui. Qual o tempo de... Isso é super importante, que várias pessoas me perguntam, e que no artigo que a gente leu tem essa menção. Qual o tempo de recuperação para que se faça uma atividade depois do alongamento, considerando os efeitos... bati com o joelho. Considerando os efeitos neurológicos e mecânicos de perda de força. De perda de força, não. Apaga.
os efeitos que o alongamento causa, efeitos mecânicos e neurológicos no corpo. Mas aí a pessoa estaria fazendo alongamento antes da atividade? Não, quanto tempo? Vamos lá. Fiz um exercício, uma aula de alongamento. Fiz uma aula de alongamento. Ele até no artigo ele fala isso. Quanto tempo depois o corpo demora para retomar, para perder esses efeitos de pontes... Deletérios. De pontes afastadas e de reflexo estiramento desligado, digamos assim. Eu não sei o número exato, Carol, mas eu chutaria 30 minutos. Ele fala no artigo aqui, até é um número que a gente pouco lê, assim, né? Ele, no artigo, ele fala que 15 minutos para voltar o reflexo de estiramento. Mas que o reflexo de estiramento. Que o mecânico, que é a ponte... O deslizamento das pontes. 2 horas. Eu arriscaria esperar 2 horas aí. Eu também arriscaria esperar 2 horas. Né? Não faria... Na verdade, vamos fazer o alongamento sempre no final, né? Exatamente. Não, sempre no final. Aí depois. É que essas informações, na verdade, elas são importantes porque às vezes as pessoas não conseguem... fazer isso, né? Tem uma organização de escola, é difícil, né? Então, se você não consegue fazer essa organização, faz um alongamento dinâmico, né? Você pode optar por outra técnica. Eu não estou achando aqui onde que ele escreveu, mas tem essa informação aqui. Eu não sei exatamente o tempo, não, mas eu não chutaria menos do que 30 minutos. Achei. A ativação neural do estiramento reflexo retorna em 15 minutos, que seria o reflexo de estiramento. Mas as propriedades musculares podem não se recuperarem até 1 hora após alongamentos treinos de alongamento de meia hora. Tá? Então, se você fez um alongamento de meia hora, você vai demorar... Pelo menos 1 hora. Mas considera que a gente sempre faz uma aula de chão de 1 hora, né? Então, eu ficaria com 2 horas de intervalo ou, na melhor dos mundos, não faria mais nada nesse dia. Eu até brincava com as minhas alunas. Eu falava, gente, desce a escada de bumbum. Para não cair. Desce sentada. Mas eu acho que coisas interessantes que a literatura trouxe para a gente, Carol, com relação ao alongamento, além dessa coisa da gente trabalhar ele de forma separada, né, para evitar algum outro risco ou interferências nas nossas outras capacidades físicas, essa coisa do tempo, né, que talvez a gente não precise, talvez não, né, a gente não precisa de tanto tempo alongando para ter os mesmos benefícios que a gente às vezes ficava 1h30 se esticando, se puxando, botava aquela perna na parede de barriga para cima e ficava 20 minutos ali. Gente, eu lembro que eu não conseguia, eu ficava nesses alongamentos, eu não conseguia dobrar minha perna depois. Tipo, tinha que usar a minha mão. Não, isso é real, você tem que botar a mão para empurrar, porque o músculo já... O melhor era quando o professor deixava assim, você 10 minutos, e depois, na hora de fechar, ele puxava você, né? Você criança, e aí a perna fazia assim, ó. Era uma dor. Eu penso assim, gente, por quê? Para que essas pessoas faziam isso, né? Mas tudo bem, passou. Porque talvez não sabiam, mas agora todo mundo já sabe e a gente vai só melhorando. Eu fazia com as minhas alunas às vezes, né? Deitava no centro, né, no chão, aí abria a perna na segunda, né? Com aquele clássico flex, vamos tentar botar o pé no chão. E eu nunca, não sei porquê, acho que era uma coisa meio de intuição. Eu nunca pedia para juntar lá em cima de novo. Eu dobrava, juntava o pé aqui, tipo, cara, como é que você vai trazer aquela perna pesada lá em cima? Era para mim, na minha cabeça, não batia. Depois de um tempão lá, né, parar. Alongou, aí tenta fechar, e aquela coisa do sofrimento, né? Tem que fechar. Eu dobrava a perna, tipo assim, diminui a alavanca, né? Dobra a perna aqui, e estica de novo lá em cima. Porque eu sempre fui meio boazinha, sabe? Todo mundo adorava, né? Todo mundo adorava. Eu sempre dava uma facilitada para elas, tadinhos. Acho que isso já era um olhar intrínseco de fisioterapeuta. Com certeza. Mari, foi ótimo. Se o pessoal tiver mais alguma dúvida para colocar aqui. Eu acho que tinha mais uma coisa que eu fiz passando.
Alongamento. Como saber se o tendão está encurtado? Difícil saber isso, né? É difícil você saber. Já me perguntaram isso. Como é que eu sei que eu cheguei no... que meu músculo já está muito alongado e eu já estou chegando nas propriedades articulares? Como saber que eu estou alongando? Tipo assim, como é que eu sei que eu já não estou mais alongando o meu músculo, que eu estou tirando o meu... Porque geralmente quando a gente vai estar alongando propriedades articulares, a gente vai estar em posições onde eu vou estar solicitando mais ali, sei lá, eu penso num sapinho, por exemplo, né? Onde eu estou trabalhando a articulação do quadril com a ação da gravidade para baixo, e às vezes eu estou usando mais a minha articulação do que realmente alongando os meus adutores, né? Que a gente sente diferença. Um exemplo, sabe de quem que eu dou exemplo? Não sei, que me parece, é alongar o cudepie. O cudepie é um alongamento que é tão difícil de ser barrado por músculo. Eu acho que ali você acaba trabalhando mais, fazer esse alongamento do pé, assim, dessa parte. Sim, exatamente. O músculo é ali muito mais ligamentar, periarticular do que... Ali eu sinto isso. Mas aí, quando falam de tendão também, eu penso sempre naquela criança que já anda na meia ponta, que não apoia o pé no chão, né? Que não a criança que tem o encurtamento de tendão de Aquiles patológico. Exatamente, aí já é uma coisa patológica, né? Mas aí você vai alongar também o tríceps fissural, a musculatura da No caso dela, ela vai até abrir e fazer... Às vezes faz um enxertozinho. Porque é muito... o alongamento, o tendão você não consegue ganhar. Talvez uma criança que trabalhe com amplitudes vai desenvolver tendões mais longos, talvez, porque foi uma criança que brincou, que usou, que guiou aquele desenvolvimento dessa forma, né? A Daiane botou aqui, eu tenho uma aluna com encurtamento de tendão de Aquiles. Porque o médico consegue, além disso que a gente está falando, da criança que não apoia o calcanhar no chão, que já é algo patológico, né? E aí, por exame de imagem, ele consegue fazer esse diagnóstico, né? Quer dizer, a gente não faz diagnóstico nada, mas no olhômetro dentro da sala é difícil a gente dizer que é um comportamento de tendão. Não, mas eu tinha. Você sabe o que era essa menina? Eu tive uma aluna na creche. E era engraçado que ela ficava na ponta do pé o tempo todo. Uma vez eu li sobre esse artigo. Ela andava ela era muito criança, ela tinha 4 anos, ela era muito pequena. E ela andava na ponta do pé. Quando ela precisava se locomover, que ela deslocava, ela usava a ponta do pé. Quando ela parava, ela ficava na ponta do pé. Eu falava, bota o calcanhar no chão. Aí ela botava o calcanhar no chão e o encurtamento era tão grande que ela ficava para frente assim, ó. Porque senão porque o encurtamento era tão grande, senão ela ia cair para trás. Sim. Aí ela jogava para frente. Ela inclinava o corpo para frente, ela ficava assim, ela não conseguia nem olhar para mim. Aí eu falava, não, isso aí não é um encurtamento de tendão simples, isso aí tem que ser... Mas tem crianças que passam por uma fase, assim, né, Carol? E quando isso. Você leu isso? Você fala para ela, bota o calcanhar no chão, não sei o quê, anda com... Aí ela lembra e coloca. Então, sim, tá. Eu pensei que já estivesse falando de outra coisa. Sim, aí ela lembra. É importante a gente ter esse olhar também. Quando a criança tá, às vezes, querendo falar com o adulto, e ela levanta, né? Uma criança que ela é a única criança da casa e só tem adulto. Às vezes ela anda na meia ponta para falar. O meu filho mais velho faz isso. E a gente faz exatamente isso. Bota o calcanhar no chão. E a gente relaciona essa atitude dele com ansiedade. Também, quando ele vai se colocar, quando ele vai falar alguma coisa que ele está ansioso para falar, ele sobe. E aí a gente fala. Porque ele quer ser ouvido, né? Ele quer ser ouvido, aí ele levanta, e você chama de novo a criança, bota o calcanhar no chão. E aí, vou responder a Dolores já aqui. E aí tem que se observar isso para poder fazer essa correção. A Dolores Pestelli perguntou, no caso de frouxidão ligamentar, como que se observa isso? Na frouxidão ligamentar, você tem muito arco de movimento, um arco de movimento... muito grande. Muito grande. Ela é mais
se for uma criança, geralmente ela é mais... Criança e adulto, né? Mais hipotônico, né? E acompanhado de uma hipotonia. Movimento. A perna em X, o sapinho muito aberto, né? Aquela criança que deita de barriga para baixo. Muita rotação externa de quadril lá. Já senta, já é mega incrível, né? Isso aí tudo você tem mais dolores. Vamos lá. Isso seria a condição genética. Mas eu posso ter uma frouxidão ligamentar, uma frouxidão gerada por uma lesão. Que aí... estresse, né? Estresse. É engraçado que a gente fala assim, eu fiz uma entorse de tornozelo. E aí, por um tempo, você sente que aquele tornozelo ficou um pouco mais instável. Então, isso aí seria uma instabilidade articular, né? Porque o ligamento foi estressado e ele não está na sua forma completa. E por um momento, como se tem uma ruptura de ligamento cruzado do joelho, você não pode é uma parcial, pode ser total. Tem uma instabilidade articular, né? Está relacionada com... Mas quando é no corpo inteiro, global, você observa muita mobilidade. Muita mobilidade articular, né? Muita mobilidade, grandes amplitudes. E ele pode ter grandes amplitudes, mas pode ter músculo para parar essas amplitudes ou não, né? Porque às vezes eu tinha uma amiga que está na Alemanha agora, que ela tinha uma mobilidade absurda, né? E era aquela linha que a gente acha maravilhosa, né? Que era aquela perna em X que era a segunda posição passando do quadril e aquela perna em X que o pé vinha na altura do ombro, né? Quando esticava. Mas ela tinha uma musculatura extremamente forte. Aí é o ideal, né? Que ela tem músculo, né? Ela não tem uma hipotonia. Exatamente. Então, assim, e é difícil, né? A gente ter essa combinação, né? É difícil. É o mais difícil de se encontrar, é o mais raro. A flexibilidade do cambrê, né? O cambrê ele tem um pouco de determinação de formato das articulações, mas sempre que devemos pensar no distanciamento no crescimento axial. Então, se você cresce antes de mover, porque a coluna ela tem uma distância, né? Então, quanto mais pertinho eu tô, mais rápido eu chego. Se eu tenho uma distância, né? Então, se eu faço crescimento axial, eu ganho espaço. Qualquer articulação que ganha espaço, ela vai se mover melhor do que uma articulação que está apertada. Lembrando que a gente vai ter um somatório, né? Como a gente falou, os movimentos, na verdade, entre as vértebras são pequenos, né? A angulação é pequena. A gente vai somando, então, aí vértebra por vértebra para chegar numa amplitude bacana do cambrê, né? E aí, Maria Dolores Pestelli, nesse caso de uma lesão, vai se aplicar o fortalecimento muscular. O fortalecimento muscular vai se aplicar para essa pessoa sendo uma lesão ou não. A pessoa que tem grande mobilidade articular, ela precisa de músculo para fortalecer. Primeiro, para estabilizar as articulações e segundo, para mover essa grande amplitude, porque senão ele só vai mover essa amplitude no impulso, ele nunca vai fazer uma sustentação, né? Ideal. Sim. Lembrei daquelas pessoas que têm também aqueles deslocamentos de patela, né? São as frouxidões, né? Ups, voltou. É isso aí. Uma frouxidão ligamentar com um músculo que não está ali para balizar, com um alinhamento de membro inferior que não é ideal, né? Porque exato. Também tem essa questão do alinhamento. Mari, foi ótimo. A gente tem que... Foi ótimo, tem muita coisa para falar. 2 horas de live. 2 horas falando e não se falando. E, por fim, a gente tem que fazer um estudo sobre o pé na mão. Vamos fazer um estudo sobre o pé na mão. Vamos procurar voluntários. A galera que ficou assistindo até agora, vamos ver se a gente faz com essa galera toda aí, no Brasil inteiro. Vamos procurar um laboratório. Mari, obrigada. Obrigada a você, Carol. Foi ótimo. Obrigada a todo mundo que ficou com a gente até essa hora, né? Não sei que horas são, 11 horas da noite, gente. Obrigada pela participação. São maravilhosos. Obrigada, Carol. Obrigada, Mari. Foi ótimo. O pessoal que ficou, gente, ficou todo mundo aqui com a gente 2 horas. Povo lindo. Gente, obrigada. E avisem se vocês gostaram, avisem aos amigos, mandem para todos essa live, para todo mundo
também ter acesso a essas informações, né? Isso. E siga a gente lá no Instagram. Isso, sempre. O Power Balé Original, né, Carol? E manda pergunta por lá também. A gente pode mandar pergunta que a gente responde, tudo isso. Olha, Luiz Felipe, vou aproveitar. Não, é. E agora eu não sei se eu confundi o Luiz Felipe, mas tem um menino na minha que está entrando em contato comigo, que eu vou mandar ele te procurar, que você acha que vai ajudar ele. Ele está fazendo um trabalho de faculdade, eu acho que é TCC, sobre valências físicas em bailarinos. Vou falar para ele te procurar que você pode ajudá-lo bem. Alguém botou aqui, responde para mim depois. Eu não sei que. A Raquel, o que ela Raquel, responde o quê, Raquel? Vamos voltar. A gente vai responder. Calma, vou procurar aqui. Manda lá no direct para a gente que a gente vai responder. Isso, faz isso. Então fala aqui rápido. O que é? Não sei. Luiz Felipe, ele mesmo, é porque desculpa, eu confundi Luiz Felipe com Luciano. Luciano é aluno do meu curso. Luiz Felipe, procura a Mari, porque ele está fazendo um trabalho legal sobre essa avaliação dessas valências físicas para legal. E a Mari super vai poder te ajudar também. Não tô me eximindo de ajudar, não. Estou só acrescentando pessoas. Então, gente, obrigada. Foi ótimo. E até a próxima. Amanhã tem live com a Lu. Vamos falar sobre anteversão pélvica em bailarinos. Vai ser ótimo. Legal. Um beijo para a Lu também, então, amanhã. Tá joia. Beijo. Ai, peraí. Alunos com dores lombares, que tipo de alongamento deve ser feito? Alunos com dores lombares devem imobilizar. Acho que o tipo de alongamento, acho que o importante é você manter essa lombar com possibilidade de movimento. Fala você. Não, eu ia falar que nem sempre o alongamento vai ser a resposta ideal para quem está com dor lombar, né? Porque depende muito da origem ali do que está causando essa dor, né? Se for Ela pode estar precisando de uma estabilidade de core. De core, pode estar precisando de uma melhor ativação da musculatura ali, então, desse cinturão de core. Pode ser uma hérnia que está pressionando alguma inervação, Não, ela pode ter uma imobilidade, uma perda de mobilidade lombar também. Então, é aquela lombar que está sempre achatada, sabe? Está sempre presa. Então, ela falta esse movimento. Pode ser encurtamento de glúteos pélvicos que seguram essa... Pode ser desequilíbrio da musculatura, que a gente chama de X do quadrante, né? O glúteo, o abdominal e os extensores. Então, depende muito. Nem sempre assim. Eu acho que... Às vezes o alongamento pode até piorar, dependendo. Exatamente. Que acontece, às vezes a pessoa tem aquela lombar que está tão massacrada, aí você vai e bota ela na bola e fala para ela relaxar. Na hora que ela relaxa, aquele músculo que estava ali assim, tentando preso, na hora que você puxa ele reage na mesma hora e a dor lombar piora. Né? Então, tem que ter uma avaliação. Eu acho hoje em dia que a gente fala muito de individualidade. De individualidade e de mobilidade. O alongamento está dentro desse conceito de mobilidade. E o fortalecimento também, como a gente falou aqui, é importante. Mas eu acho que de tudo é uma avaliação para chegar ao motivo real dessa dor, né? Que acho que aí você vai ser mais assertivo. Tem uma live, sem querer... Você fez com o Frederico? Tá lá no Power Ballet Original, que a gente fala só sobre dor lombar. É bem legal também, para a gente entender que a dor também é multifatorial, né, Carol? Sim. Nem sempre está ali mecanicamente, né? Exatamente. Hoje em dia fala-se muito disso, né? Da dor não ser só mecânica, né? Da neurociência da dor, né? Então, mas aí já é outro assunto, senão a gente não para de falar aqui, né? Beijo. Beijo. Bye. Tchau, gente. Boa noite.